TT foi alvo de 6 clubes brasileiros na última janela de transferências, mas vídeo de hoje do canal do Nicola te conta qual deve ser o destino do ex-atacante do Grêmio. Para completar, Corinthians colocando um preço para vender Rodrigo Garro. Você sabia que o Corinthians já queimou todos os 50 milhões de reais adiantados junto à Nike? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Quero começar falando sobre Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele foi pego numa contradição. Em 2017, ele e Herói Vicente foram os caras mais combativos, aqueles que mais se irritaram com a decisão de Andrés de afirmar que somente ele poderia negociar o estádio do Corinthians com a Odebrecht e com a Caixa. Pois bem, na semana passada repercutiu muito mal quando o Andrés foi à Caixa. Não se sabe ao certo se com ou sem convite do presidente atual do Corinthians, Osmar Stabile, para negociar o financiamento do estádio. E nesse caso específico da visita do Andrés, o que a gente viu foi o Romeu Tuma Júnior bem menos crítico a esse posicionamento do Andrés Sanches. Para falar sobre o Corinthians, que já queimou 50 milhões de reais adiantados junto à Nike. Vale a lembrança de que o Corinthians assinou recentemente a prorrogação do contrato com a fornecedora de material esportivo. O novo vínculo só se encerra em 2035 e a Nike decidiu adiantar 50 milhões de reais. Pois bem, a grana foi totalmente utilizada, com premiações de atletas no valor de 12 milhões de reais, com direitos de imagem atrasados e até com fundo de garantia em atraso. Sim, o Corinthians tinha pendências com o fundo de garantia de seus atletas, o que prevalece o que equivale a crime. Porque se você recolhe o dinheiro do atleta na hora do pagamento para o fundo de garantia e não repassa para o pagamento, isso equivale a um crime. Só para registrar também que o Corinthians ficou de pagar a Memphis Depay pelos 11 milhões de reais em bônus atrelados a gols e jogos. Esse pagamento vai ser feito em 6 parcelas mensais de 1 milhão de reais. Em fevereiro, o Corinthians paga mais 5 milhões de reais à vista. Todas as informações sobre o dinheiro da Nike foram divulgadas pelo jornalista Samir Carvalho. O que você pensa sobre o atual momento do Corinthians, que já tem quase 120 milhões de reais em condenações na FIFA? São 2 transfer bans aplicados por conta de decisões da Corte Arbitral do Esporte. Lado financeiro alvinegro vai muito mal. Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que decidiu colocar um preço para vender o Rodrigo Garro. Contei para vocês com exclusividade nos últimos dias que dentro do Corinthians há a avaliação de que por conta de um problema crônico no joelho, dificilmente o Garro será competitivo como foi na temporada passada. E o ano de 2025 tem mostrado isso. O Garro só esteve em 26 jogos do Timão, vai ficar fora mais uma vez agora contra o Flamengo por conta de um problema na panturrilha. Isso significa que o Garro não esteve à disposição em nem metade dos jogos do Corinthians em 2025. E é por isso que hoje, embora não admita publicamente, o presidente Osmar Stabile vai aceitar propostas para vender o Garro. A grande novidade vem agora. Já está estabelecido um valor fixo para que o Corinthians possa cogitar negociá-lo. O Timão quer pelo menos recuperar a grana investida quando da compra junto ao Tajeres. Na oportunidade, o negócio foi fechado em 4 milhões e meio de euros. Mas como o Corinthians não pagou o Tajeres, a dívida com o clube argentino vai girar na casa dos 27 milhões de reais, com juros e correções. Então, para que o Garro seja vendido, o Corinthians quer pelo menos recuperar o investimento. Jogador de 27 anos de idade que tem muito potencial. Tanto que teve seu salário reajustado, ele chega ganhando 320 mil mensais, hoje ganha 820 mil por mês. O fato de estar jogando pouco, ter esse problema no joelho, certamente impacta no valor. Não fosse por isso, e daria para o Corinthians sonhar com cifras bem superiores. Mas essa informação da lesão crônica no joelho já se espalhou, o que deve diminuir um pouquinho do valor do atleta. É óbvio que o Corinthians já esteve perto de fazer negócios melhores. O Zenit da Rússia chegou a oferecer 10 milhões de euros para levá-lo no mês de fevereiro. Na oportunidade, o Garro pediu para ser negociado por entender que seria o negócio da vida dele, a chance de fazer um dinheiro depois de muito tempo. Ele não conseguiu se tornar rico até se mudar para o Brasil. A verdade é que hoje o Corinthians espera por propostas pensando na venda do Garro para a próxima temporada. Antes de fechar sobre o Timão, só lembrar que além do Zenit, River Plate e Boca Juniors também demonstraram intenção em fechar com o jogador. Hora de falar sobre TT. Você já ouviu falar sobre ele? Atacante revelado no Grêmio e com passagens no futebol do exterior.
por Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester, Galatasaray e atualmente no Panathinaikos. Pois bem, o TT deu uma entrevista ao Cartoloco afirmando que foi procurado por 4 clubes brasileiros: Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Quero acrescentar mais 2. Corinthians e o Bahia também demonstraram interesse em contratá-lo na última janela de inscrições, que fechou recentemente. O TT tinha dito o seguinte, abre aspas, tenho vontade sim de voltar ao Brasil e vários clubes me procuraram, inclusive nessa janela. Teve Flamengo, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Os outros 2 que eu citei, Corinthians e Bahia, procuraram os representantes do atleta dispostos a contratá-lo. Mas não houve acordo, Panathinaikos não tem a intenção de vendê-lo, até porque gastou 15 milhões de euros em sua aquisição junto ao Galatasaray. E aqui vem a notícia exclusiva e importante. É grande a chance, apesar de o TT demonstrar vontade de voltar ao Brasil, de ele se mudar para a Arábia Saudita. É que o Neon, um dos novos ícones do futebol saudita, já acenou com a possibilidade de pagar até 50 milhões de euros em janeiro para contratar o atleta. Com um detalhe importante, a mudança para a Arábia Saudita permitiria ao TT mais do que triplicar seus vencimentos na comparação com o seu salário atual. Algo completamente fora da realidade do futebol brasileiro. Dos números ainda não tive acesso, mas dá para garantir que seriam cifras impagáveis no futebol nacional. Ele ganharia na Arábia Saudita muito mais, por exemplo, do que o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês ao Palmeiras. Diante disso, dá para descartar que TT hoje com 25 anos de idade tenha chances de retornar ao futebol brasileiro tão cedo. A tendência é que ele continue fazendo o seu pezinho de meia no exterior para voltar ao Brasil um pouco mais velho. Para de falar sobre o Corinthians e não há um dia de paz para o torcedor alvinegro. A péssima notícia nova diz respeito aos reforços de 2024. Na oportunidade, Augusto Melo contratou 18 jogadores. Nem todos foram comprados, alguns estavam livres no mercado, como por exemplo o Memphis Depay. Mas entre aqueles em que houve a necessidade de investimento de dinheiro, somente 2. Corinthians quitou 100% da dívida ou pelo menos manteve as parcelas em dia. Goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho, ambos do Flamengo. E olha que o Mateuzinho ainda houve atraso. Todos os demais reforços não tiveram com seus compromissos cumpridos. Casos de Ranieri, Félix Torres, Rodrigo Garro, Pedro Raul, José Martínez, Matias Rojas e Maicon. Alguns desses casos, inclusive, já se transformaram em processos e derrotas na FIFA. O Corinthians tem 5 condenações contra si da FIFA e outras 2 condenações em definitivo na Corte Arbitral do Esporte. Voltando aos atletas que o Corinthians não pagou. 2 desses casos são os piores. O Corinthians não sequer pagou qualquer centavo pela compra do Kaká, zagueiro que pertencia ao Tokushima Vortis, dívida de 24 milhões de reais, e não pagou qualquer centavo pelo empréstimo de Thales Magno junto ao New York City. Também há atraso na compra do volante Charles do Midland. É natural que esses times recorram à FIFA, como tem sido com outros casos, e em breve o Corinthians tenha novas condenações. Só para lembrar, 82 milhões de dívidas com condenações na Corte Arbitral do Esporte, 41 milhões pela compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna, mais 41 milhões de reais a Matias Rojas, jogador que saiu de graça do Corinthians e ainda teve direito a essa bolada. O Corinthians ainda tem outros 3 processos derrotados na FIFA, casos do Maicon, casos do José Martínez, além do Rodrigo Garro. E a tendência é que esses casos sejam julgados a qualquer momento com sua definição divulgada pela Corte Arbitral do Esporte. Se você ainda tinha dúvida de que o Augusto Melo foi o pior presidente da história do Corinthians, acho que depois de mais essas atualizações não fica dúvida nenhuma, certo? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, claro que ele tá falando realmente dele, né? O Coringão, Corinthians, todo poderoso Timão. Então é isso, rapaziada, deixa aí no comentário a sua opinião sobre tudo que foi falado nesse vídeo, não esquece de comentar, deixa seu like, compartilha esse vídeo para geral, para que esse vídeo chegue para mais torcedores do Corinthians, para ficar atualizado sobre as últimas do Timão. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Fui!